Olá, gente. Agora falar sobre argumentos opcionais em Lua. A ideia é que, isso tem em outras linguagens, talvez alguns já conheçam, mas a ideia é que a gente possa fazer funções em que alguns dos argumentos você não precisa passar o valor dele. Caso você não passe o valor, a função vai usar um valor padrão pré-definido para ele. Caso você passe um valor, ele vai usar aquele próprio valor. Para exemplificar aqui, eu usei uma função chamada próximo. A ideia dela é que ela vai retornar se dois pontos, né, no plano 2D, são próximos ou não, né, um retorno booleano. E ele vai dizer que os dois são próximos se eles estão a uma distância menor que o argumento dist. E aqui a ideia é que você possa usar essa função sem definir qual é o valor do dist. Isso é algo comum, uma outra tarefa similar é às vezes você quer calcular a aproximação de algum cálculo, tipo você quer resolver uma equação e conseguir um valor aproximado. Ainda é normal você ter uma variável que vai dizer o erro. Daí o que você pode fazer é criar, por exemplo, uma função que o erro ele possui um valor padrão que você julgue bom, porém o usuário ele pode ir lá e usar um erro que ele decida, né? Por exemplo, se ele quer usar um erro menor para ter um resultado mais correto, tal. Agora, se caso ele não queira, ele quer usar o erro padrão, ele nem precisa se preocupar em passar o valor do erro. Então é essa a ideia aqui. A ideia é que a pessoa possa passar o próprio valor de dist, se ela quiser, para definir se dois números são próximos, dois pontos são próximos, ou se ela quiser, ela pode usar o valor padrão que é utilizado na biblioteca, esse tipo de coisa. Enfim, aqui o return é bem simples, é só a distância euclidiana, ele está verificando se vai ser menor do que o dist ao quadrado. E essa parte aqui que é um pouco mais complicadinha. Mas já explico. Primeiramente, olhando aqui embaixo, note então que a função pode ser chamada de dois jeitos. Ela pode ser chamada desse aqui com todos os argumentos, aqui que ele está passando dist igual a 6, ou desse segundo jeito, que você não passa o último valor, você não está passando o valor do dist. Se você não passa o valor, por padrão ele vai valer nil, né? Meio que a regra de Lua para tudo, se não tem um valor definido, então o valor é nil. Então o que você pode fazer? Você pode ver, ok, se o valor for nil, eu vou usar o valor padrão que eu desejo, que nesse caso é essa variável global. Então você pode fazer algo tipo if dist igual a nil, then dist igual o valor padrão, né? Nesse caso dist max. Então você poderia fazer isso. Ou um outro jeito de fazer em uma linha é usando o operador lógico OR. Se vocês lembrarem lá daquela aula, basicamente o que o OR faz, né, quando você está usando variáveis que não são booleanas, se o primeiro valor tiver valor lógico verdadeiro, então vai ser o primeiro valor. Lembrando, quem tem valor lógico falso é só o false e o nil, né? Se esse aqui for false ou nil, ele vai usar o segundo. E é exatamente isso que a gente quer, né? Se isso aqui for nil, a gente quer que pegue o segundo. E se ele for algo diferente de nil, a gente quer que use ele mesmo. Então esse aqui é um jeito de fazer isso em uma linha. Isso só não funciona se seu argumento opcional for false, né? Se o seu argumento opcional for booleano. Porque lembrando que aqui se for false dá problema. Daí nesses casos você pode fazer daquele jeito comprido com if, né? Mas caso não seja uma variável booleana, você pode fazer desse jeito. E só deixando claro, né? Se eu chamar a função aqui, por exemplo, sem o yb, né? Chamar ela assim, beleza, ainda consigo chamar a função, só que daí agora esse yb ele vai valer nil. Então ele vai dar erro aqui dentro da função, porque ele vai tentar fazer a operação com nil, né? Então isso aqui é algo que você tem que deixar bem documentado na sua função, né? Deixar claro se ela pode ter algum argumento opcional e se for, qual que é o valor padrão, esse tipo de coisa. Então executar aqui só para mostrar, né? Lua 5.4 opcionais. Nota que o primeiro deu true, né? Eles são próximos, eu usei aqui uma distância bem grande só por garantir. Agora aqui no segundo ele usou uma distância bem mais específica, né? Bem menor, e daí por isso deu false, eles não são próximos. Então é assim que você faz argumentos opcionais em Lua.